Olá, acompanhe as notícias da Assembleia Legislativa agora no Jornal Panorama. Deputados recebem presidente do Tribunal de Justiça e integrantes do Judiciário local. Eles trataram de projetos de interesse dos magistrados e também falaram sobre a tramitação da Lei Orçamentária Anual, suspensa por decisão judicial. O presidente da Assembleia Legislativa, Teodorico Ferraço, acompanhado de vários deputados, recebeu em seu gabinete o presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Sérgio Bisotto, e outros membros do Judiciário. No encontro, o presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo, Ezequiel Turíbio, informou sobre acordo com o governo do Estado que deverá resultar no fim do impasse sobre a suspensão da tramitação da Lei Orçamentária Anual no Legislativo. A AMAGES ganhou liminar na Justiça, suspendendo a tramitação da LOA pelo fato do Executivo ter cortado 160 milhões no orçamento elaborado pelo Poder Judiciário. O governo aceitou incluir no orçamento aproximadamente 130 milhões para que encerrasse a crise. Não era o que a gente queria, mas nos atende com certeza. Nós estamos com alguns fóruns que precisam de reforma, outros que precisam de construção, e essa inclusão desse valor vai permitir a realização dessas obras. Isso para nós é muito bom, porque a gente vai poder apreciar o orçamento. Porque até o momento o orçamento não pôde ser apreciado e com isso nós já perdemos 20 dias. E 20 dias de orçamento é muito tempo. Protocolando na casa, vai ser lido no expediente, vai ser publicado no Diário Oficial e encaminhado para a Comissão de Finanças para que nós possamos trabalhar e nomear relator. Então acredito que o prazo de discussão das emendas dos deputados vão ter que ser encurtado um pouco, justamente pelo esse prazo que nós perdemos, né, nesse atraso da tramitação, mas eu acredito que até o final do ano a Assembleia Legislativa aprova o novo orçamento para que nós possamos ter um orçamento aprovado para 2015, para o próximo governo e para os outros poderes. Durante encontro com os deputados, o presidente do Tribunal de Justiça, Sérgio Bisotto, apresentou o projeto que trata da folha de pagamento dos juízes inativos. Isso garante o respeito ao princípio da vitaliciedade, a prerrogativa da vitaliciedade dos inativos e que a folha de pagamento desse quadro siga o regulamento do Poder Judiciário. Seja elaborado segundo os ditames do Poder Judiciário, evitando atrasos, evitando eventuais equívocos que possam ser praticados por outros órgãos, respeitado, obviamente, o controle externo que sempre deve existir. O projeto não tem nenhum impacto financeiro. E os projetos que não têm nenhum impacto financeiro têm prioridade absoluta aqui na Casa para ser votado. Porque nós não podemos criar problema para o futuro governo. Nós não podemos ser responsabilizados por qualquer atitude que interfira na futura administração. Veja agora as informações sobre o trabalho dos parlamentares em plenário. A repórter Nicole Espósito tem os detalhes da primeira sessão ordinária da semana. Nicole? Luciana, o destaque da sessão desta segunda-feira ficou por conta da votação do projeto que define critérios de apuração do VAF, Valor Adicionado Fiscal. A Comissão de Justiça analisou o substitutivo apresentado pelo deputado Paulo Roberto na Comissão de Ciência, Tecnologia, Petróleo e Derivados. O relator, Elcio Álvares, deu parecer pela rejeição do substitutivo e das emendas. Elcio acolheu o projeto original, que exclui a apuração do VAF das transferências de petróleo e gás natural entre estabelecimentos de mesma titularidade. Houve bastante debate sobre a matéria antes e após a votação, mas o projeto do deputado Rodrigo Coelho foi aprovado com 15 votos a favor e 6 contrários. Agora as operações que são realizadas pela indústria do petróleo entre o mesmo titular, elas não vão compor a declaração de operações tributáveis das empresas que serão apresentadas ao governo do Estado
portanto, não fazendo com que o valor adicionado fiscal dos municípios onde essas operações são realizadas aumente, fazendo com que o IPM, que é a parte do ICMS que cada um dos municípios recebe, seja desequilibrada em favor dos municípios produtores de petróleo. Agora, os municípios vão ter para apuração do seu VAF aquilo que for de circulação de mercadoria que for praticado no seu próprio município. As operações como essa do petróleo, que não é tributada, ou seja, ela não gera ICMS, mas ela determina para onde vai o recurso do ICMS, ela será corrigida, fazendo com que cada município tenha o fruto da sua própria atividade econômica, corrigindo assim uma distorção fiscal no estado do Espírito Santo. Nesta segunda-feira, começaram a tramitar na Casa 2 iniciativas da deputada Luzia Toledo. Uma delas obriga a disponibilização de cadeiras de rodas em bancos para atender pessoas com deficiência, idosos e também pessoas que têm mobilidade reduzida. A outra iniciativa isenta do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos os cidadãos convocados pela Justiça Eleitoral para atuar durante as eleições. É com você, Luciana. Obrigada, Nicole. Segue com aprovação nas comissões da Casa projeto de lei para impedir a propaganda de serviços sexuais com menores. Os membros da Comissão de Finanças aprovaram 5 matérias na reunião desta segunda-feira. Entre elas, o projeto do deputado Gilcinho Lopes, que obriga os veículos de comunicação a manterem um cadastro com a identificação de quem compra espaço publicitário para divulgação de serviços sexuais. O objetivo é evitar a propaganda sexual envolvendo menores de idade. A identificação será realizada por assinatura de termo de responsabilidade pelo anúncio, com fornecimento de cópia de documento de identidade e comprovante de residência do anunciante. O presidente da comissão falou sobre o retorno aos trabalhos após o período eleitoral. A comissão vinha tentando obter o quórum já por várias semanas e não tínhamos êxito, mas hoje, graças a Deus, tivemos quórum, aprovamos todos os requerimentos, todos os ofícios que estavam no expediente, limpamos, na verdade, a pauta, não dos projetos, mas hoje ficamos felizes que aprovamos 5 matérias importantes para o Estado, né, vários de anexos da lei orçamentária. Então foi importante, eu acredito que da agora para frente a comissão vai continuar dando quórum e nós vamos continuar votando as matérias importantes aqui na Comissão de Finanças. Parlamento Capixaba dá início às ações do Programa de Qualidade de Vida dos Trabalhadores do Legislativo. A semana começou na Assembleia Legislativa com o início das ações do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho. Durante o lançamento do programa, instituído por meio de resolução, servidores da Casa participaram de um café da manhã e receberam informações sobre a proposta. O objetivo é promover um ambiente de trabalho saudável, com mais disposição e motivação para os servidores. O diretor de Recursos Humanos explicou os motivos que levaram o Legislativo Estadual a adotar o programa. Ao longo do tempo, a gente tem visto diversas ações isoladas na Casa, principalmente em relação ao serviço médico. Às vezes a gente tem programas que saem de circulação, como combate ao tabagismo. E na gestão de RH a gente acaba vendo muita coisa acontecendo. Então vimos uma necessidade crescente dos servidores de terem um respaldo, ter um retorno da Assembleia em relação à própria saúde, mostrando que isso valoriza, engrandece, coloca o servidor trabalhando com muito mais satisfação. Diante disso, a gente viu a necessidade de criar um programa que é inovador dentro das Assembleias Legislativas, e o fundamental é o servidor da Casa perceber que a partir de agora a gente precisa da colaboração de cada um para que a gente consiga dar prosseguimento a programas continuados para o servidor. Um Conselho de Qualidade de Vida no Trabalho vai conduzir as ações do programa, que será desenvolvido em 3 eixos: desenvolvimento e valorização do servidor, saúde laboral e capacitação e qualificação profissional. Nós vamos ouvir do servidor quais são as demandas para esses projetos. Esse conselho, então, ele vai analisar quais são essas demandas e vamos propor isso em análise pelo conselho, e aprovado, a gente vai efetivar essas ações propostas pelos servidores da Casa.
O programa foi bem acolhido pelos servidores da casa. A Alice partiu para um novo direcionamento há que tempo nós, funcionários, buscávamos muito, né? É a valorização do funcionário, né, como peça principal nesse motivo. Esse é o motivo agora de estar se criando, né, esse sistema de qualidade no emprego, ou seja, uma valorização melhor da pessoa, né? Valorizar o que a pessoa tem de melhor, né, para crescimento dela, para crescimento do funcionário mesmo da casa. O lançamento do programa faz parte das atividades que estão sendo organizadas pela Casa em comemoração ao Dia do Servidor Público, celebrado na próxima terça-feira, dia 28. Você sabe quantos são os partidos políticos no Brasil? São mais de 30. Será que tantos partidos confundem a cabeça do eleitorado quanto as bandeiras que eles levantam? O pluralismo político foi instituído na Constituição Federal de 1988, mas existem propostas para a redução do número de partidos políticos. E o que será que a população pensa sobre esse assunto? Confira agora no Plenário do Povo. Eu acho que é um absurdo nós termos 30 e tantos partidos. Isso é um absurdo, entendeu? Isso só acontece em países subdesenvolvidos. Por quê? Porque nos Estados Unidos tem o quê? Republicanos e democratas. Isso é que tem nos Estados Unidos. Então, ou você vota no Partido Democrata ou Republicano. E aqui no Brasil, a maioria dos partidos estão aí para levarem vantagem. Atrapalha, deixa as pessoas confusas na hora de votar, escolher. Com certeza, atrapalha muito. Poderia ser reduzido, né, e melhorar muito mais a democracia no país. São tantos partidos que ninguém nem sabe quantos são. Tem que reduzir, mas reduzir mesmo. Tem partido que a gente nunca nem ouviu falar. Aliás, eu acho que o povo tinha que votar na pessoa e não em partido, né? Eu acho que tem vários partidos com ideologias muito parecidas. E a partir do momento em que você consegue explicitar isso com muito mais facilidade, 1, 2 partidos, como tem nos Estados Unidos, né? Ficaria muito mais fácil na hora da gente optar, né? Eu acho que confunde muito o eleitor. Eu acho que tem que diminuir mesmo. Teria que ser só 2, né? O atual número de partidos políticos que tem no Brasil enfraquece ou fortalece a democracia? Eu acho que enfraquece. Enfraquece, dividiu ali. Gente, é igual você ter um monte de filho, cada um tem um temperamento, fica difícil você governar uma casa, cada um com temperamento, um deixa a toalha, o outro vai... É desse modelo, uma casa com um filho só fica menos pior, porque eu tenho uma que me dá um trabalho danado. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas continue ligado na programação da TV Ares. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.